Começando mais um BR22 Romulo Souza, eu sou o Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu gostaria de fazer-lhes uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que gosta de ouvir a verdade, né? Seja ela qual for, ou somente gosta de ouvir aquelas verdades que lhe interessam? Bem, antes de entrarmos nesse assunto, peço para você se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo, não é? E vamos diretamente ao assunto. Eu quero entrar nesse assunto contando rapidamente uma história, né? Uma história bíblica, né? Independente se você é católico, evangélico, espírita, se você é de uma outra religião, se você é ateu. O Uriel tá gritando aqui perto. Eu gostaria que você ouvisse rapidamente essa história que está lá no livro de 2 Crônicas, no Antigo Testamento. No passado, o povo de Deus era dividido em 2 nações. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Israel era governado por um rei chamado Acabe, que a Bíblia diz ser o pior rei que Israel já teve. E no sul foi governado por Josafá, a Bíblia fala que era um rei justo aos olhos de Deus. E, assim, embora Acabe fosse um idólatra e Josafá um homem temente a Deus, isso não impediu que houvesse uma amizade entre ambos. E um dia Acabe convidou Josafá para ir com ele a uma batalha. Bem, Josafá, para aceitar, ele perguntou a Acabe: Acabe, por acaso existe algum profeta em Israel para que assim nós pudéssemos consultar? Então Acabe juntou um grupo de profetas, né? E esses profetas só começaram a dizer aquilo que Acabe queria ouvir. Ó rei Acabe, assim diz o Senhor, ide, vá dessa fé que Deus lhe dará a vitória. Outro dizia, ó rei Acabe, tá vendo esse chifre aqui? Com esse chifre Deus está dizendo que você vai ter a vitória. Ó, Deus é contigo, rei Acabe. Todos esses profetas falavam isso para Acabe e para Josafá. Mas Josafá não estava convencido e perguntou para Acabe: Acabe, por acaso existe outro profeta de Deus em Israel para que assim pudéssemos consultar ao Senhor? E Acabe respondeu: Bom, tem mais um profeta chamado Micaías, mas eu não vou muito com a cara desse sujeito. Aliás, ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito. E Josafá respondeu: não diga assim, mande chamá-lo. Enquanto Micaías estava sendo trazido à presença do rei, um dos guardas ainda aconselhou ele: se eu fosse você, só diria aquilo que o rei quer ouvir. Diante do rei, enquanto estava diante dos 2 reis, Acabe diz: quero que diga a nós o que veio de Deus, diga somente aquilo que Deus quer dizer. E Micaías disse: beleza, vou dizer, vai nessa fé. Entendeu? Deus vai dar a vitória para você. Acabe o repreendeu, disse: não disse que na presença de Deus, na presença dos reis, você só deve dizer aquilo que vem da parte de Deus, o Senhor? Micaías então disse: tudo bem, direi a você realmente o que vem da parte de Deus. E Micaías então disse: assim diz o Senhor, eis que vejo o exército de Israel espalhados pelos montes sem ninguém para liderá-los. E aí Deus ainda diz: que o povo de Israel volte em paz para suas casas. Acabe então viu que essa profecia não era boa para ele, já que estava profetizando praticamente a morte do líder. Do caso, ele e o rei Josafá. E o que aconteceu? Acabe disse para Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito? Então Micaías acrescentou: eis que eu vi Deus diante de seus anjos. E Deus perguntou: como enganarei Acabe para que ele possa ir a Ramote Gileade lutar e assim ele possa vir a morrer? Então levantou-se um espírito que veio diante de Deus e disse: eis que eu colocarei um espírito de mentira diante dos profetas de Acabe. Quando disse isso, um profeta chamado Zedequias, que havia profetizado a vitória de Acabe, deu-lhe um tapa no rosto do Micaías e disse: quando foi que um espírito de mentira saiu de mim?
E Micaías disse: você verá isso quando entrar dentro de uma casa fugindo, né? Acabe não gostando do que Micaías estava lhes dizendo, ordenou que o profeta fosse preso. Após isso, Josafá e Acabe foram para a batalha, aonde Acabe acabou sendo morto, não é? Cumprindo assim as profecias dadas por Micaías e também por Elias, porque Elias havia profetizado a morte de Acabe depois desse ter tomado posse da vinha da morte, um homem justo que morreu injustamente. Aí eu gostaria de perguntar a você, qual desses personagens você gostaria de ser? Acabe, que só queria ouvir aquilo que lhe agrada? Josafá, que queria ouvir as verdades vindo da parte do Senhor, ou seja, a verdade verdadeira? Zedequias, que só queria profetizar, dizer as verdades que os outros queriam ouvir? Ou você queria ser como Micaías, falando a verdade, seja ela qual for, mesmo que você viesse a pagar o preço por essa verdade, seja levando um tapa na cara ou sendo preso? Por que eu estou contando essa história? Hoje nós estamos num país onde nós estamos ouvindo muitas narrativas. Muitas narrativas da qual muitas legam ser a verdade. No caso da pandemia, por exemplo, você vê um lado dizer que o coronavírus, que essa pandemia não é tão terrível assim, que os números de mortos não são tão elevados, apenas para favorecer o lado que apoia o presidente. E do outro lado, você vê números cada vez maiores de mortos sem nenhuma notícia boa, unicamente porque a mídia ela lucra em cima da notícia ruim. E porque a mídia não vai com a cara do presidente também. Não é? E no outro lado, você também não é só nessa questão de pandemia. Desde que Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, você vê outros lados sendo levantados, não é verdade? Vamos lembrar que eu não sou petista, eu não sou esquerdista, eu não sou lulista, eu não sou bolsonarista, eu não sou morista, eu não sou humorista e muito menos sou adorador de Ishtar, que na verdade é uma divindade mesopotâmica, né, velho, em tempos antigos. A única coisa que eu sou é um brasileiro com uma bandana na cabeça, com óculos escuros na cara, que tem um canal gravado pelo webcam de um notebook, né? E que a única coisa que quer é a verdade. Aí eu te pergunto, qual é a verdade que nós estamos tendo, né? Porque no caso, por exemplo, do Sérgio Moro, desde que Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e deixou gravações, né, coisas que comprovassem que o presidente estava interferindo na PF, começou -se a levantar pessoas que do dia para a noite quiseram, pessoas que antes falavam que não, Sérgio Moro jamais deixará o governo Bolsonaro. Em 48 horas reduziram o cara de herói nacional a um traidor. Ai, que o Moro é traidor, ele é um esquerdista, ele é um infiltrado, ele está a favor da China, ele é um abortista, ele é um comunista. Pessoas essas que até antes da semana passada eram tudo a favor do Sérgio Moro. Ó, esse cara é um herói. E agora ficam aí levantando narrativas, não é? Enquanto hoje, outro lado, né, que defendem o Sérgio Moro, né, e que ainda de tudo estão totalmente desagradados com esse governo. Pessoas como eu, por exemplo, que antes apoiava o governo e que hoje eu me limito somente a elogiar o governo caso ele faça algo de bom e a criticá-lo caso ele faça algo de ruim. E nem de traidor pode me chamar, porque, aliás, eu nem impeachment eu quero, porque eu não gostaria de ver um idiota feito Mourão na cadeira da presidência. E também não sou a favor de Moro 22, Moro em 2022, porque Moro para mim é apenas um juiz e não um político. E que não adianta colocar ninguém honesto na cadeira presidencial do futuro sem mudar o sistema, né? E eu vi muita gente, uns brigando por causa dos outros, não é? Por exemplo, no caso no Moro, né?
Tem pessoas falando, mas acontece que o Moro, ele ficou acusando o presidente, agora fala que não acusou o presidente. Mas se você olhar bem, na verdade o Moro realmente não acusou o presidente, apenas deixou alguns indícios, deixou algumas prints e gravações. Quem determina se o presidente está sendo acusado ou não é a PGR e a AGU. Não é? E sem mencionar também que o Moro apenas apresentou os fatos o porquê que ele saiu do Ministério da Justiça. E vamos perguntar, por que o Moro saiu do Ministério da Justiça? Porque o presidente quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal. E por que quis trocar o diretor-geral? Seria porque o diretor-geral da Polícia Federal, Marcelo Valeixo, estaria investigando seu filho, Flávio Bolsonaro, por causa daquelas denúncias de rachadinha? Mas acontece que foi mostrado que o presidente só queria... havia 27 corregedorias da Polícia Federal e ele só queria uma, que era do Rio de Janeiro, por causa do caso de Adélio Bispo. Mas se ele queria coisa relacionada ao Adélio Bispo, por que ele não pegou do Minas Gerais ao invés do Rio de Janeiro? Eu só estou fazendo perguntas. Eu não estou afirmando nada, não é? E o Bolsonaro ainda falou que o Moro não resolveu, não deu prosseguimento às investigações acerca do caso Adélio Bispo. Mas não foi o próprio Bolsonaro que meses atrás havia desistido disso? Eu só estou perguntando. A grande verdade é que hoje nós estamos vendo muitos dizerem isso é a verdade e outros isso não é a verdade, não é? E vamos lembrar que sempre tem, assim como aqueles profetas que só profetizavam aquilo que o rei queria ouvir, existem muitas pessoas, como youtubers, por exemplo, que só querem falar aquilo que querem, ou os outros querem ouvir para manter os seus likes e seus inscritos. Enquanto que existem outros, que assim como Micaías, só quer a verdade. E por causa disso, esses youtubers e outros influenciadores estão sendo chamados de isentões, nova esquerda, traidores, sendo xingados por tudo quanto é pessoas. Eu não vou falar em que lado você deve ficar. Eu só vou dizer o seguinte: qual verdade você quer? A que lhe agrada ou a verdade verdadeira? Eu prefiro a verdade que veio de Deus, porque contra fatos não há argumentos, né? E mais, né? Muitos que falam ainda apoiam o atual governo, me respondam, o presidente que hoje está negociando cargos com o Centrão não foi o mesmo presidente que no passado falou que não praticaria a velha política? Eu só estou perguntando. Acredite na verdade que você quiser ouvir, mas aquele que profetizaram o que o Acabe queria ouvir, saíram humilhados. Enquanto aquele que profetizou a verdade verdadeira, mesmo que tenha pagado o preço, hoje foi exaltado por Deus. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique da paz. Que Deus esteja abençoando o seu dia de hoje. Até, tchau e fui!